Olá a todos. Hoje nós vamos conversar acerca de 3 temas muito relevantes. O primeiro é, por que estudar a Bíblia? O segundo é, como estudar a Bíblia? E o terceiro, como viver a Bíblia. Bom, a Bíblia é um livro formado de outros 66 livros. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento é formado por um período antes da vinda de Cristo. Então é um período que Deus comunicava com as pessoas através dos seus servos, os profetas, e havia a figura dos sacerdotes, porque após o pecado, entrando na humanidade, havia o sacrifício de cordeiros para apagamento dos pecados. Então nesse período, são histórias que foram divididas inclusive em vários livros e vários segmentos. Tem os profetas, tem os livros históricos, tem os livros poéticos, cada um focando um tema, uma temática, mas todos eles conversando para um propósito único. No Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam a vida de Cristo aqui na Terra. E, após isso, o livro de Atos até o final da Bíblia, que é o Apocalipse. E esse período vai relacionar os assuntos acerca do Espírito Santo de Deus, após a subida de Jesus ao céu e a vinda do Espírito. O Espírito Santo é a terceira figura da Trindade, é quem conduz a vida do cristão ao longo da história. Então nós vamos ver que a Bíblia é organizada e todos os livros foram escritos por diversos escritores, foram cerca de 40, foram escritos inclusive em torno de 1500 a 1600 anos, esse foi o tempo que levou para a Bíblia ser composta e formada, e ao longo dos concílios foi deliberado justamente que todos esses livros conversavam entre si em seus princípios e valores. Foram histórias de pessoas imperfeitas, falhas, mas histórias de princípios imutáveis. E a Bíblia todo o tempo se confirma. Ela se confirma e ela tem sido confirmada ao longo da história. Como? Com as profecias. As histórias relacionadas na Bíblia foram executadas ao longo da história. Então Isaías viveu 700 anos antes da vinda de Cristo e já predizia, já tinha dito que Cristo viria e morreria na cruz. Assim como nós temos o livro de Apocalipse hoje, e muitas das profecias têm se consumado, nós podemos perceber as pestes, os rumores de guerra, até muitas coisas que nós temos vivenciado nesses dias, em tempos de pandemia. Então a Bíblia ela se confirma e o que nós precisamos é conhecê-la. Mas como conhecê-la, né? Você pode começar estudando a vida de Jesus, porque aí você começa a criar uma identidade com ele. E essa já responde também a terceira pergunta, como viver a Bíblia? Você não consegue viver aquilo que você não conhece. Você não consegue ter relacionamento com quem você não conhece. Então, quando você começa a estudar os evangelhos, você começa a ter contato com o caráter e com a conduta de Cristo e sabe como ele viveria e qual seria a sua postura em relação a todos os acontecimentos da sua própria vida. Eu particularmente começo a estudar geralmente pelo livro de João, porque dos 4 evangelhos, 3 deles, que são os primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, porque eles têm uma similaridade de relatos e eles são sim construtivos. Porém, João tem um destaque espiritual na vida cristã. Você consegue extrair mais informações acerca de como foi o posicionamento de Cristo aqui na Terra. Então vale muito a pena você conhecer, porque o conhecimento vai te libertar. E por último, eu queria deixar um texto com você que a própria Bíblia diz, que é o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que você também seja preparado para toda boa obra que Deus tem na sua vida.